Opa, vamos revisar um pouco sobre origem da vida? Teoria da origem química ou da evolução dos compostos orgânicos. Já ouviu falar? Vem comigo revisar biologia agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai se divertindo, né? Assistindo vídeos, revisando rapidamente aí conteúdos importantes, tópicos importantes de biologia. Temos aqui resolução de exercícios e temos aqui também aulas teóricas no nosso canal para você revisar de forma extraordinária essa melhor disciplina que tem, disciplina de biologia, tá bom? Aula de hoje, pessoal, aula sobre origem da vida, tá aqui, ó. Origem da vida, é um tópico polêmico da biologia, tá? Polêmico, porque termina confrontando um pouquinho, se confrontando um pouquinho com a visão religiosa, tá? Mas aqui a gente vai mostrar para vocês essa visão dessa teoria da origem química, né? Que é uma visão científica para tentar explicar como surgiu a vida no planeta, tá certo? Pessoal, só lembrando para vocês que essa teoria da origem química, ó, é uma teoria do século XX, ó. Nessa época em que a teoria foi proposta, já não se tinha mais aquela disputa entre biogênese e abiogênese. Disputa entre biogênese e abiogênese foi um momento anterior a essa proposta da teoria da origem química, tá? Até sugiro que você, aluno, antes de vir assistir essa aula sobre teoria da origem química, né, que assista a aula sobre biogênese e a aulinha sobre abiogênese que a gente tem aqui no nosso canal, tá certo? A teoria da origem química, gente, foi proposta por Oparin Haldane, tá? Um químico e o outro bioquímico. Eles tentaram explicar como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Para tentar explicar esse surgimento do primeiro ser vivo, tá, gente? Sem a necessidade de um Deus para a formação do primeiro ser vivo e sem a necessidade de vida extraterrestre para a formação desse primeiro ser vivo, tá? Então eles tentaram explicar a partir de reações químicas como é que poderia ter surgido a vida no planeta, tá certo? Por isso que a teoria é conhecida como teoria da origem química. A gente também pode encontrar nos livros essa teoria sendo chamada de teoria da evolução gradual dos compostos orgânicos. É um outro nome que a gente pode dar para ela. E até mesmo teoria heterotrófica. Por quê? Porque Oparin e Haldane, eles defendiam a ideia de que o primeiro ser vivo era heterótrofo. Por isso que no final das contas eles falam a respeito da teoria heterotrófica, né? Terminam falando da sopa primordial, né? Teoria da sopa primordial. Eles acreditavam que o primeiro ser vivo teria se nutrido da matéria orgânica que estaria disponível aí nos oceanos primitivos, tá? Falamos já sobre isso. Vamos para cá. Como é que eles tentaram explicar o surgimento do primeiro ser vivo, gente? Eles idealizaram uma sequência de eventos. Só para deixar claro, tá, gente? Eles não fizeram isso em laboratório. Eles pegaram e montaram uma sequência provável que envolvesse principalmente reações para que o primeiro ser vivo surgisse a partir de reações químicas. Não dizendo que isso seria uma coisa fácil de acontecer e não dizendo que isso teria acontecido em pouco tempo, mas eles montaram uma sequência de eventos possível para o surgimento do primeiro ser vivo, tá? Então, primeiro passo, eles imaginaram como é que seria a atmosfera primitiva. Quais eram os gases mais comuns nos primórdios, né? Segundo Oparin Haldane, a atmosfera primitiva tinha uma composição bem diferente da composição da atmosfera atual. Segundo Oparin Haldane, os gases mais comuns na atmosfera primitiva eram esses quatro aqui, ó. Isso aqui cai muito em provas, tá, gente? As questões pedem muito. A composição da atmosfera primitiva de Oparin. Os gases, ó, metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Segundo eles, esses eram os gases mais comuns na atmosfera primitiva. E esses gases associados a essas condições, ó, de altas temperaturas, radiação ultravioleta e raios resultantes de descargas elétricas, né? Deixa eu só fechar aqui esse parênteses, ó. Então, altas temperaturas, radiação ultravioleta e raios resultantes de descargas elétricas, as tempestades, né, que aconteciam no passado, isso aqui teria favorecido a ocorrência de reações químicas na atmosfera, que teriam surgido os compostos orgânicos mais simples. Posso até colocar aqui como exemplo, ó, os aminoácidos. Surgimento de aminoácidos a partir de reações que teriam acontecido na atmosfera primitiva. Esses aminoácidos teriam sido levados pelas chuvas aos mares e na superfície de rochas aquecidas teriam acontecido mais reações para a formação de moléculas mais complexas.
E depois essas moléculas mais complexas teriam passado por uma aglomeração para a formação de estruturas chamadas de coacervados ou coacervatos. Esses coacervados, a gente cuidado em questões, tá? Coacervado não era ser vivo, tá? Esses coacervados, eles não eram seres vivos. Eles não tinham capacidade de reprodução. Eles eram aglomerados de moléculas orgânicas circundados por uma película de água, tá? Não eram seres vivos, pois não reproduziam. Mas acredita-se que a partir desses coacervados deve ter surgido um primeiro ser vivo. Hoje a gente entende que muito provavelmente pela associação com ácido nucleico, que possibilitou essa capacidade de reprodução. Então o primeiro ser vivo deve ter surgido a partir de um coacervado. E esse primeiro ser vivo seria anaeróbio, que a quantidade de oxigênio na atmosfera primitiva seria bem pequena, né? Heterótrofo, segundo Oparin Haldane, embora a visão mais moderna aceite que ele seria autótrofo, né? Mas segundo Oparin Haldane ele seria heterótrofo. Ele se nutria dos alimentos que estavam presentes nos mares primitivos. Deve ter surgido no ambiente aquático, tá, pessoal? O primeiro ser vivo. Unicelular, hoje a gente entende que procarionte também, tá certo? Gente, só para esclarecer melhor para vocês, essa teoria, ela tenta explicar como surgiu o primeiro ser vivo. Tá? Isso veio após a comprovação por Pasteur da teoria da biogênese, aquela teoria que diz que um ser vivo sempre vem de outro ser vivo. Aí surgiu o questionamento, né? Como surgiu o primeiro? Se um ser vivo vem sempre de outro que já existia, e o primeiro? Como é que ele surgiu? Pela biologia ou para a biologia, a teoria mais aceita para dar essa resposta é a teoria da origem química. Embora pesquisas atuais mostrem que os gases mais comuns na atmosfera primitiva não eram exatamente esses que eles descreveram, mas eles não bateram o pé dizendo que tinha que ser essa composição. Eles citaram como é que o primeiro ser vivo teria surgido apenas pela ocorrência de reações químicas ao longo do tempo. Volto a repetir, sem a necessidade de um Deus, né, que é a teoria criacionista baseada nessa visão, né, de que Deus criou os seres vivos, e sem a necessidade de vida em outro planeta, né, que é a teoria da origem cósmica, ou panspermia cósmica, admite que o primeiro ser vivo teria uma origem extraterrestre. Eles queriam explicar como é que o primeiro ser vivo poderia ter surgido sem a necessidade de Deus e sem a necessidade de vida em outro planeta, tá bom? Essa é uma aula sobre a origem da vida, pessoal, aula sobre teoria da origem química. Se você gostou dessa aula, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.